Histórias de vínculos perdidos. A minha mãe me abandonou desde neném. Eu vi a mulher, eu vim pra rua. Vícios que dominam a lógica da sobrevivência. Eu tomo café primeiro, depois eu fumo pedra. E de noite eu tomo cachaça. Pessoas que convivem no vai e vem da cidade, vivem com muito pouco e sobrevivem à margem da dignidade. Tem muito mais pobreza em Porto Alegre do que o olho vê. O TV Repórter de hoje fala sobre a vida de quem mora debaixo das marquises, dos viadutos, nas praças e nas ruas da capital dos gaúchos. Porque é muito tempo na rua, o cara se habitua a viver assim, mas ninguém quer viver na rua. A rotina amanhece com pressa em uma das principais entradas da capital. É mais um dia de trabalho, de estudo, de passeio, de produzir, vender e comprar, de projetos, de vida. Talvez não com a mesma urgência, mas também é assim para o Loreni. Os carros passam e ele ainda descansa. A barraca Iglu agora está neste canto do pilar do viaduto ao lado da rodoviária de Porto Alegre, na Avenida da Legalidade. Quando o dia começa para ele, aceita conversar com a gente. Acabei achando esse cantinho aqui, mais fechado, por causa do frio, por causa do vento, e armei a barraca aí. E todo esse barulho ao redor? 34 anos na rua, né? Obrigado a se acostumar. Loreni tem 42 anos, nasceu em Miraguaí, no noroeste gaúcho. Um município muito pequeno, se for pensar literalmente nas andanças dele por vários estados do Brasil. Durante 28 anos, eu viajei esse mundão aí. A São Paulo eu fui 2 vezes a pé. Sem cobranças nem paradas. Este é o estilo de uma vida inteira. Com 6 anos, perdi minha mãe, fiquei só com o pai. Não tinha família, era sozinho. Aí o pai queria que eu ficasse em casa, mas pai, qualquer cachorro velho qualquer toco de árvore quer mandar. Agora a mãe é uma só. Mãe abriu as pernas, foi ela que sofreu a dor para produzir, foi ela que sofreu a dor para parir. Mãe é uma só. Como é que é uma criança que vive na rua? É triste. Apanha de um, apanha do outro. Às vezes tem que fazer coisas erradas para poder sobreviver, porque senão acaba morrendo de fome. Eu aprendi muita coisa boa, como aprendi muita coisa ruim. Eu já penso a parte do bem. Eu não roubo, eu não mato, eu não assalto, eu vivo de bem com a justiça. Loreni já recolheu materiais para reciclagem, faz bicos, mas sua profissão é servente de pedreiro. Há 10 anos caiu de uma marquise. Depois disso, nunca mais consegui serviço, porque eu tenho 3 cirurgias no corpo. Morava na rua, mas só que morava em barraca, que nem eu tô com a barraquinha aqui. Só que eu tinha mulher, tinha os filhos junto, tinha as crianças junto. Onde é que estão seus filhos hoje? Não sei. Faz 9 anos que eu não vejo eles. Dificuldade tem por causa que às vezes aparece algum biquinho para fazer, às vezes aparece, às vezes não aparece, e quando não aparece a gente passa fome. Por causa que eu não como nada que o pessoal dá na rua, eu não como nada do lixo. Aquelas comidas que eles penduram, que o pessoal pendura nas árvores, eu não pego. Eu não consigo comer. Por que não? Cada tipo de cozinheiro tem o seu tempero. Eu gosto de comer a comida do seu tempero. Em outro ponto da cidade, Cristiano, ou Neco, como é conhecido, procura o resto da sopa da noite anterior. Eu vi a mulher, eu vim pra rua, minha mãe se mudou lá pra Restinga, né? Eu morava na Cavalhada ali. Tu pensa em sair da rua? Hã? Tu pensa em sair da rua? Não.
acostumei agora. Cristiano vive há 6 anos na rua. Os barracos dele e de outros 2 companheiros que não quiseram conversar são improvisados. Ficam no canteiro central da Avenida da Azenha, próximos ao Estádio Olímpico. Nesta noite, mudou para a Marquise, do outro lado da rua. Eu vim pra cá por causa da chuva, né? Caiu cima de pé de gelo, né? Molhou tudo aqui também. E aí conseguiu uma outra doação do colchão. Eu consegui, uns amigos. Como é que as pessoas aqui tratam vocês? Uns ajudam, outros não ajudam, né? Olhando com uma cara de nojo com nós, né? Não sei, uns fazem um cara de nojo, outros ajudam, outros não ajudam. O último levantamento oficial, chamado de Censo da População Adulta de Rua de Porto Alegre, é de 2011. Há 4 anos, portanto, os pesquisadores da URGS encontraram na cidade 1.347 moradores de rua. Os homens são a maioria absoluta. Metade é nascida em Porto Alegre, metade é de fora da capital. O grupo etário mais representativo está entre os 25 e os 34 anos. Os idosos acima dos 60 são 7,5%. A maior parte vive há pouco tempo na rua, até 5 anos. Mas 10% já mora pelas praças e marquises há mais de 20 anos. Uma fotografia que muda e também cresce. As próprias políticas que atendem aos moradores de rua já superam este número de pouco mais de 1.300 pessoas da última pesquisa. Nós temos uma ferramenta que é o Cadastro Único, que é o CAD Único, que é a principal ferramenta hoje de acesso em termos de leitura socioassistencial. Nós temos neste momento 1.550 pessoas cadastradas que se autodeclaram pessoas em situação de rua. Destas 1.550, 882 pessoas recebem o Bolsa Família. Eu julgo e acredito de que estes números são superiores. Nós passamos por uma crise que ela não é só uma crise financeira e econômica, mas é uma crise social, é uma crise ética, né? E essa crise que nós vivemos demonstra nas pessoas em situação de rua e nas complexidades que se apresentam. Uma situação de limite. Os moradores de rua foram incluídos no Bolsa Família porque se enquadram na linha de extrema pobreza, daqueles cidadãos que passam o mês com até R$ 77 por pessoa da família. Para muitos, a política de transferência de renda nem chega. Para aqueles que recebem, não é necessariamente uma garantia de segurança alimentar, por exemplo. Um erro que nós fazíamos quando nós começamos a estudar a pobreza há 10 anos é que nós perguntávamos o salário mensal das pessoas. E não era apenas uma dificuldade de cálculo a que elas tinham para nos dizer o quanto elas ganhavam mensalmente, é que a vida delas não estava organizada num horizonte de tempo tão largo. Então a lógica da sobrevivência é uma lógica que desafia o entendimento de classes médias ou pessoas mais abastadas, porque ela significa isso que ela diz, é o sobreviver. Luiz mostra os R$10 que fez hoje com os materiais recicláveis que recolheu no centro e vendeu no depósito. Em dia de coleta seletiva é melhor. Às vezes é 30, às vezes. Por às vezes também, quando é dia de lixo também, né? Quando tu junta R$30, o que tu faz com isso? Primeira coisa eu tomo café primeiro, depois eu fumo pena. E de noite eu tomo cachaça. É meu vício. Cheiro loló também. Mas eu trabalhava também, mas não usava mais nada de droga. Não usava nada de droga. Quando eu estava trabalhando, tenho 3 filhas ainda. 3 filhas mulher. Onde é que elas moram? Tá lá em Viamão. E tá no meu nome. Por causa que eu tô na droga também, por isso daí não tem como eles largar, por causa daí o conselho pega de volta. Luiz tem 22 anos de idade. Carrega sempre o único documento que tem, a certidão de nascimento. A mãe é uma referência forte, mas ele não pode voltar para casa. A mãe comprou casa lá, montou casa lá. Ela arrumou a casa tudinho certinho lá, eu tava ficando lá, mas daí meus irmãos lá, os caras foram lá, armados lá, de noite, botaram uma toca ninja lá. E deram um tiro de 12 no pátio lá, eu tinha que largar, né? Tu fez alguma coisa, droga, o que houve? Não, quando ali foi ladaia. Foi ladaia lá, daí eu tinha que largar fora. Daí meus irmãos roubaram lá também, lá. Roubaram lá do vizinho lá também, nós daí nós estamos na rua também. Não é fácil viver na rua, não gosto de viver na rua. Por
que decidir pela rua? Eu morava em Tramandaí, na rua, desde os meus 9 anos de idade, porque é abandono de mãe e pai. O primeiro, número 1, é gritante, é a questão de uma fragilidade, de um desconforto ou de um desgosto familiar. Por algum motivo as pessoas acabam entrando em algum conflito, em uma ruptura nesse processo e por uma desilusão vão para as ruas. O outro, a questão da drogadição, o uso abusivo da substância psicoativa, a questão do crack, que é algo que chega à nossa capital com uma força. A família que eu vou falar por mim, a minha que virou as costas para mim quando soube que eu estava dependente de química, eu encontrei a minha aqui na rua, que não são do meu sangue. Eu tenho 3 filhos. Tenho um de 8 meses, que são gêmeos, e uma guria de 1 aninho. Perdeu um 4º filho agora. Perdi o 4 filhos agora. Onde estão teus filhos? Estão num abrigo, que eu não posso ver nem dar presente, porque o juiz não deixa. Tu foi afastada por causa das drogas? Sim, meu pai descobriu que eu usava droga quando eu tinha 15 anos. Quando não vê mais sentido em estar naquele ambiente, não vê mais sentido em estar naquela família, não vê mais sentido em trabalhar, né? Então, há muitas pessoas que têm problemas psíquicos não tratados, né? Ou até de drogadição, alcoolismo. Então, um conjunto de fatores que basicamente tem como um centro a questão dos laços. A marca dos dias é dura no rosto. Aparentam mais do que a idade revela. Já viveram muita coisa, mas na rua vivem com pouco. Em geral, esperam que as coisas cheguem até eles. É uma escolha para essas pessoas aqui morar na rua? Olha, eu não vou dizer que todas são, mas um pouco mais da metade é. Por que essas pessoas escolhem morar na rua? Porque vem tudo fácil. Dá pra, no caso de 100 moradores de rua, vamos botar aqui 40 só trabalham. Vem comida fácil, vem banho fácil. Porque tem o centro pop, tem os albergues, quem não quer a rua, tem os albergues para dormir. É diferente se eu só posso ser uma coisa na vida e eu não tenho outra possibilidade, eu escolher aquilo, de se eu posso ser 1 milhão de coisas na vida e eu escolho aquilo. Porque a escolha ela envolve algo de racionalidade. Né? Então eu escolho ser triste, eu escolho ser feliz, eu escolho ser rico, eu escolho ser pobre. Né? E se eu não sou rico, se eu não sou feliz, ou se eu sou triste, é porque eu escolhi ser assim. E a gente sabe que não é assim. Né? Às vezes eles não escolhem. Não escolhem. É difícil falar em preferência quando a sua vida começou de uma maneira que não deveria ter começado, quando você começa a sua vida abandonado pela sua família, sem carinho, sem atenção. E essas categorias, que são categorias psicológicas, as quais normalmente a política pública não dá importância, elas são fundamentais nas escolhas das pessoas. Se eu apanho, se eu sou uma mulher e eu apanho do meu marido, eu vou dizer que todos os homens batem, porque assim é normal. É a maneira de eu manter a minha integridade psicológica. Isso não significa que seja o estado normal das coisas. Se eu não tenho hospital, e eu digo que assim é normal, se o professor não vai na escola e eu digo que o meu filho não ter aula é normal, e isso muitas vezes são apenas mecanismos de defesa, os quais as pessoas usam para conseguir sobreviver psicologicamente em condições que não são condições de decência. Nós estamos aqui porque tivemos casa, tivemos família, tá? Tivemos oportunidade, entendeu? Mas tudo isso de nós foi tirado, tá? Por questão de quê? De morar numa favela, que é pobre, que depende do tráfico de droga, tá? Do tráfico de droga para sobreviver. Eu não estou preso, tá? Mas estou vivendo como se estivesse preso. A seguir a gente mostra um homem que fala pouco, os sonhos de uma menina e ainda a convivência, o olhar da cidade para quem vive na rua.
começa o dia, seu Manuel? Assim como é que tá. Levantando acampamento. Arrumando a casa. Arrumando a casa. Seu Manuel tem 58 de idade e só em Porto Alegre vive nas ruas há 15 anos, porque antes não tinha paradeiro. Eu já zanzei aí Mato Grosso, Brasília, Rio, São Paulo. O último lugar que eu tive mais longe foi o Rondônia. Estou desde 96 na rua. E se arrepende de ter escolhido morar na rua? Não, me arrependo mesmo. Aqui eu sou bem mais tratado do que os meus próprios familiares. Por que o senhor saiu de casa? Motivos. E nunca pensou em voltar? Não, e nem penso. Daqui para o cemitério. A rotina pelas ruas do bairro Cidade Baixa tem uma velocidade própria. Do lugar onde dorme, vai até uma esquina esperar uma doação. Comida para mim não falta, um trocadinho. Chegou a me dar um trocado, chegou. Nem preciso nem pedir. Eles me dão. E assim também vem a roupa, vem o calçado. O dinheirinho que vem o senhor usa para quê? Só para tomar a cachaça. Como é que é a sua relação com as pessoas? Já falei tudo, né? Todo mundo me adotou aqui. Como é que é a lei de quem mora na rua? Quem faz a lei é você. Aceita quem tu quiser do teu lado. Se for para vir fazer bagunça, não aceito. Digo, não quero. Ou eu caminho ou ele caminha. E o pessoal, assim, embaixo da janela onde o senhor dorme e tal, às vezes não reclama, tipo assim, o senhor tá fazendo sujeira. A gente não faz barulho. Não faz barulho? Não. A gente vem só para dormir e era. Mas a convivência não é assim tão pacífica entre os moradores de rua e os de casa em todo o bairro. O comércio traz movimento para os flanelinhas e um bom volume de lixo seco para os recicladores. Também as várias marquises largas dos prédios mais antigos são atrativos do bairro Cidade Baixa para os moradores de rua. E muda muito. Todo dia aparece um ou dois desconhecidos, né? Que são atraídos pelo movimento, são atraídos pelos antigos cuidadores de carro, né? Que se dizem cuidadores, mas não. Celso mora há 17 anos na Rua da República. É quase vizinho do prédio onde a dona Leci é zeladora. Ela conseguiu lavar cedo a calçada, mas não é sempre assim. Hoje vocês não pegaram eles aqui, mas ontem, durante todo o dia que eu trabalho das 8 ao meio-dia, eu não pude limpar, porque eles acampam aqui, né? A gente limpa, né? Varre. No dia seguinte é a mesma coisa. É muito delicado o assunto, né? O direito de ir e vir, né? Mas é verdade, quando o poder público não ocupa um determinado espaço, alguém ocupa. E normalmente quem ocupa, por vezes, são pessoas que usam mal esse local. Também existe a preocupação com a segurança. Os moradores pedem para sair, eles estão com a cabeça aqui na porta. Eles não assaltam aqui, mas assaltam ali na esquina. Roubo de celulares, roubo de rádio, de carro, que eles quebram vidro. Eu chamo a brigada, eu vou aí, mas a senhora tem que ficar para prosseguir a ocorrência. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou embora depois com a minha família? Hélio também vê muita coisa da sapataria debaixo do viaduto José Loureiro da Silva, no centro, onde atende aos seus clientes há 15 anos. Não é na porta dele, mas ao lado vivem vários moradores de rua. A gente fica a mercê sem poder fazer nada também, né? Aqui vem o juiz, aqui vem o guari, aqui vem a advogada, né? Também vem a dona da loja ali, né? Vem todas essas pessoas aqui. Mas algumas se intimidam, mas aí depois vai ver que faz a gente, né, perder o medo é conhecer a pessoa, conhecer a própria pessoa. Ver que aquele que está jogado ali, de repente ele está ali porque ele precisa de um carinho, do amor, ele precisa de uma atenção, ele precisa de uma saída, não só ser julgado. Neste duelo social, os próprios moradores de rua se preocupam com a segurança. Ari mora neste acampamento, que se formou antes da Semana Farroupilha, no parque que reúne as barracas dos tradicionalistas em setembro. Ali, pessoas que não se conhecem se protegem. Tem que se respeitar, porque todo mundo é uma coisa só, né? Então são crimes, tem que ser unidos. Se não for unido, como é que vai ser? Ari junta o material de reciclagem que coletou. Tem alguns pertences para a subsistência diária, nada de muito valor. Mesmo assim, não se descuida. Às vezes tu não tem nada ali, mas eles vêm e roubam o que tu não tem. E isso aí que é ruim. Entendeu? Tem muita gente assim.
Tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Nós temos na nossa capital delitos, pequenos delitos e pessoas mal intencionadas se infiltrando no meio de pessoas humildes, simples, para poder se proteger e manter fazendo ainda o seu delito. Então, o que é segurança pública propriamente? Não é papel da fundação ou uma retirada de forma compulsória. Muitas pessoas da própria sociedade não concordam com isso, eu respeito, mas o nosso papel não é este, o de retirar. Eu preciso investir enquanto política pública para dar espaço de acolhimento e de atendimento e atenção àquelas pessoas. Acolhimento. De um lado, a rede da capital conta com abrigos 24 horas e instituições de longa permanência para casos especiais, como idosos, vítimas de violência e crianças. De outro, no caminho de saída da rua, tem casas em regime de república, para grupos que conseguem a autogestão de uma moradia. E ainda 50 cotas mensais de R$ 500 para o chamado aluguel social. Alternativas que não são para todos. Ela vai ter luz para pagar, água para pagar, ela vai ter gastos. Não tem como tirar uma pessoa que está embaixo de uma marquise e dar um aluguel social para ela. Isso é completamente um equívoco tu pensar. Tu tem que construir um plano de acompanhamento e intervenção de tal forma que tu construa com esta pessoa a condição de ela ir para uma unidade habitacional. Já o atendimento diário está completamente lotado. Durante o dia, o chamado Centro Pop oferece 220 atendimentos com locais para banho, higiene, oficinas e lanche. Para a janta, pernoite e café da manhã, são 355 vagas nos albergues, com promessa de mais 190 até o próximo ano. Muitos que estão na rua já passaram por albergues. Ele só oferece albergue, mas albergue ninguém quer ficar, que 6 horas tem que estar na rua. Aí tu vai ficar vadiando o dia todo na rua. O albergue também tem muita regra, eles acordam a gente 5 horas da manhã, então para eles tem que ser o jeito deles. Sim, o albergue não permite a entrada de drogas e bebidas e tem horários rígidos de entrada e de saída. E são pessoas que estão ali, né? Por vezes, pessoas que tiveram profissões, tiveram famílias, tiveram casas e chegaram à situação de rua, né? Então, o porquê também de elas não quererem submeter regras novamente, o porquê elas não quererem sair da rua, também é um fenômeno que precisa ser estudado ou até compreendido no sentido que realmente precisa de um acompanhamento né, mais apurado, mais afinado, do que só propriamente colocar a culpa do próprio indivíduo. Quando você está em condições muito difíceis de vida, tem aspectos da sua dignidade os quais você compromete, porque a lógica da sobrevivência é a lógica do possível e não o desejável. O seu Rui dorme toda noite no albergue. Para quem não tem, é melhor. Avistamos ele de longe, parecia que buscava algo escondido. O que era aquilo? Bala. O senhor esconde elas lá por quê? Não, perdi. Perdi, não escondi, perdi. Eu não tomo uma bebida de álcool, fumava, não fumo mais. Segui-lo para convencê-lo a falar exige passos largos. Ele vai até o vendedor ambulante, recebe um dinheiro, procura recicláveis nos lixos, entrega o dinheiro ao vendedor de jornais e segue o caminho. O que foi que o senhor trouxe aqui para o rapaz do jornal? Troco. Então ele confia bastante no senhor, ele dá o dinheiro para o senhor trazer. Faz tempo, quase 14 anos que eu conheço ele, desde que cheguei aqui. É difícil entender bem a história do seu Rui, porque ele não é de muitas palavras. É difícil falar, às vezes tu fala 1 ou 2 palavras durante o dia, é muito. Ele é de Curitiba, trabalhava como estivador e veio para Porto Alegre atrás de trabalho. Foram os conhecidos dele no entorno da rodoviária que contaram que sumiu por um tempo depois de uma queda, onde se machucou feio. O braço direito, não. Se fosse para trabalhar na pesada como estivador, não dava. E foi aqui nessa passarela, mais ou menos aqui onde a gente está. Me deu uma convulsão, né? O senhor se lembra disso? Como é que foi? Ou só se lembra quando já estava no chão? Quando estava no chão só. Eu fiquei no hospital, daí eu fui lá para a Sociedade de Manuel. Eu fiquei 6 meses com o braço quebrado. Entender a complexidade da vida em extrema pobreza é um desafio que vai muito além da questão da renda. Na medida em que tu retira alguém dessa linha de pobreza ou extrema pobreza, outros vão entrar, porque a estrutura permanece a mesma. Aí que se torna importante a análise sobre desigualdade de renda e não só sobre a renda em si. A superação disto não passa exclusivamente pela assistência social.
Então nós temos que muito ter conosco política de saúde mental e a política habitacional, geração de emprego e renda e outras alternativas, né? Isso passa por um processo lento que não se modifica de um dia para o outro e a sociedade precisa ter essa compreensão. Essa conta nós vamos pagar no futuro, porque a pobreza que hoje existe, porque não se investe o suficiente em sala de aula, em hospital, é a pobreza que vai nos cobrar em termos de baixa produtividade, em termos de baixa consciência política, em termos de baixa participação e organização e coesão social no futuro. A Linda e o João estão há quase um mês juntos. Ela vive desde os 16 anos na rua, mas conta que sempre quis ter a própria casa. Tudo que uma pessoa tem numa casa, eu queria ter, né? Porque eu gosto de cuidar, eu gosto de, sabe, eu gosto de cozinhar. Então, é assim. Queria poder botar o teu quadro na parede, plantar tua florzinha. É, arrumar, botar cortina, entendeu? Eu sou assim, eu sou uma pessoa, eu não sei se eu sou uma criança, o que eu sou, né? Porque eu gosto de enfeitar, eu gosto de botar o urso na cama. Ela não trabalha e o companheiro está procurando emprego. Como vivem da doação das outras pessoas, Linda sonha em também contribuir um dia. Eu penso um dia, quando eu ter minha casa, fazer a mesma coisa que eles, sabe? Vir pegar meu carro. Claro, não vai ser difícil, porque eu não sei dirigir, né? Eu tenho medo na direção, então fica ruim. Aí, mas ele, principalmente, ele sabe dirigir, ele quer ter o carro dele, quer ter a moto. Então eu penso assim, sabe, tudo que sobrar, ou eu fazer comida, vim trazer também, sabe, assim. Muita gente associa morar na rua a uma vida difícil, a vulnerabilidade. O senhor se sente uma pessoa pobre? Eu não. Eu tenho saúde, graças a Deus. Tendo saúde, eu sou rico. Tem muita gente com riqueza e não tem saúde. Eu me sinto rico. Tanto que não prejudica o próximo, e nem a lei, não tem nada demais. Eu espero que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje.